O milionário segue funcionário negro e descobre o segredo que expõe o racismo oculto. Ricardo era tudo que a sociedade poderia querer. Rico, bonito e bem-sucedido. Ele vivia em uma mansão impressionante no coração de uma metrópole pulsante, cercado por luxos que muitos só podiam sonhar. No entanto, por trás dos portões de mármore e dos carros de luxo, havia um vazio que o consumia. Desde criança, ele era acostumado a ter tudo, mas nada que realmente importasse. A solidão era um amigo constante, uma sombra que o seguia. Um dia, enquanto observava de sua janela panorâmica como seus funcionários trabalhavam no jardim, algo chamou sua atenção. Jorge, um dos jardineiros, se destacava. Ele tinha uma força silenciosa, uma determinação que pulsava em cada movimento. Ricardo notou a forma como Jorge se dedicava, mesmo sob o sol escaldante. Uma curiosidade despertou dentro dele. Por que um homem tão forte parecia tão preso a uma vida de lutas? Com o passar dos dias, essa curiosidade virou uma obsessão. Ricardo decidiu se aproximar. Ele começou a conversar com Jorge durante as pausas, e em cada palavra, um novo universo se abria. Jorge falava de sua família, dos 3 filhos que dependiam dele e das dificuldades que enfrentava todos os dias. Era um relato de resiliência e esperança em meio a um mar de dificuldades que fez o coração de Ricardo apertar. À medida que se aprofundava na vida de Jorge, Ricardo começou a desenterrar segredos familiares que o deixavam inquieto. Ele descobriu que sua família havia construído sua fortuna sobre práticas corruptas e um legado de discriminação. O que era para ser uma amizade evoluiu para um torrente de emoções, colocando Ricardo frente a frente com a culpa por um passado que não era seu, mas que o afetava de forma avassaladora. A tensão entre eles crescia. Jorge, com suas histórias de superação, desafiava Ricardo a olhar para si mesmo e para o privilégio que sempre teve. Cada conversa fazia Ricardo questionar tudo: sua herança, sua riqueza, sua identidade. Ele sentia um nó na garganta ao perceber que a luta de Jorge era, de alguma forma, ligada ao sofrimento gerado pela sua própria linhagem. Então, um dia, um segredo perigoso veio à tona. Ricardo descobriu que sua família tinha uma dívida oculta, algo que poderia ameaçar a segurança de Jorge e de sua família. O peso dessa revelação foi como um soco no estômago. A realidade de que sua vida de luxo poderia causar a ruína de alguém tão decente, apenas pela história de sua própria família, deixou Ricardo em choque. Havia uma linha tênue entre seus mundos que agora parecia mais frágil do que nunca. Com o coração batendo acelerado, Ricardo se viu em uma encruzilhada. Ele queria mudar o destino de Jorge e sua situação. Mas como? O medo e a dúvida borbulhavam dentro dele. O que estava disposto a fazer para corrigir os erros do passado? E, mais importante ainda, seria ele capaz de enfrentar as sombras deixadas por sua linhagem? Essa nova amizade, apesar da dor e do peso, poderia ser a chave para sua própria redenção? Em uma fração de segundos, a vida de todos estava prestes a mudar. Mas Ricardo sabia que a batalha estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo estava paralisado. O coração batia como um tambor em sua caixa torácica. Os pensamentos se atropelando. Como ele poderia mudar o destino de Jorge? A realidade do que a sua família havia feito pesava como chumbo em seus ombros.
Justo quando estava prestes a tomar uma decisão, um grito cortou o ar como uma faca afiada. Ricardo, você precisa vir rápido. Era a voz de Humberto, um dos seguranças, que parecia desesperado. Ricardo virou-se instantaneamente, o medo crescendo em seu peito. O que estaria acontecendo? Ele seguiu. Humberto com pressa, seus passos ecoando pela enorme casa. Sentiu uma ansiedade crescendo, um nó se formando novamente em sua garganta. Quando chegaram ao jardim, o cenário era caótico. Jorge estava no chão, a expressão de dor estampada em seu rosto, enquanto algumas pessoas se aglomeravam em volta, sussurrando. A cena era assustadora. Um dos braços de Jorge estava torcido em um ângulo impossível. Alguém chamou uma ambulância? Ricardo perguntou, tentando controlar a voz que tremia. Ninguém teve tempo, sussurrou uma mulher da multidão, com lágrimas nos olhos. Ele caiu. Algo aconteceu com a árvore. Foi então que Ricardo viu. Ao redor da árvore que Jorge estava podando, havia uma estrutura estranha, uma fenda na terra. Algo reluzia ali. E a cada segundo que passava, o ambiente parecia ficar mais pesado. Jorge gemia, e o aperto no peito de Ricardo se intensificava. Enquanto os gritos de socorro ecoavam, o chão começou a se abrir, revelando uma caixa metálica envelhecida, quase enterrada. Todos ficaram em silêncio, observando. Ricardo, sem conseguir resistir, se aproximou para ver o que era. O brilho atraía como um ímã, e quando ele finalmente tocou a superfície fria, sentiu uma descarga elétrica em sua mão. Não, isso não pode ser! Alguém gritou, mas Ricardo já havia aberto a caixa. Dentro havia documentos amarelados e fotografias antigas. A primeira imagem que viu fez seu coração disparar. Sua família. Mas o que o deixou paralisado não foram apenas os rostos conhecidos. Era o que estava atrás deles, uma imagem de Jorge, muito mais jovem, com uma expressão de dor e traição. Isso é impossível! Ricardo xinga, seu mundo começando a desmoronar. Ele percebeu que aquelas fotos e documentos eram evidências de um escândalo de décadas passadas. Um segredo negro que envolvia sua família e a história de Jorge. O pai de Jorge, um trabalhador honesto, havia sido maltratado por decisões tomadas pela elite e por um sistema que favorecia uns em detrimento de outros. Você sabia? Ricardo olhou para Jorge, cuja dor agora era eclipsada pela incredulidade em seu olhar. Você sabia de tudo isso? Jorge estava em silêncio, olhando para a caixa, as emoções conflitantes dançando em seu rosto. A dor no seu braço parecia uma sombra distante comparada ao que essa descoberta significava. As murmurações da multidão aumentaram. Uns expressavam compaixão, outros indignação. O peso do passado imerso na terra oscilava entre eles como uma tempestade prestes a estourar. Era um escândalo que poderia arrastar ambas as famílias para uma batalha que ninguém queria enfrentar. Ricardo sentia a pressão crescendo como se fosse sufocá-lo. Cada pergunta borbulhava em sua mente, mas as respostas pareciam estar tão longe quanto as estrelas. Ele desejava que tudo isso fosse só um pesadelo. Como poderia voltar atrás? O que essa descoberta significava para a relação com Jorge? Teria ele herdado o peso de uma culpa que não era sua? E naquele momento, ele percebeu, essa não era uma luta entre eles, mas um confronto entre suas histórias, as vidas de ambos entrelaçadas em um passado sombrio. Ricardo sabia que a batalha estava apenas começando, e o verdadeiro impacto do que havia descoberto ainda estava por vir. Ricardo estava paralisado. O tempo parecia parar enquanto olhava para a caixa que acabara de abrir. As fotos e documentos ali dentro eram mais do que simples papéis.
eram os fragmentos de uma história escondida. Uma cruel realidade que agora se desenrolava diante de seus olhos. E Jorge, o homem que se tornou seu amigo, estava ali, gemendo de dor, como se todo o sofrimento que carregava estivesse prestes a explodir. Você sabia tudo isso? Ricardo conseguiu perguntar, a voz saindo como um sussurro. O olhar de Jorge se destacou por um momento, e Ricardo percebeu que algo estava errado. Naquele instante, a verdade começou a se desdobrar como um pesadelo. Jorge, com a expressão misturada de dor e incredulidade, finalmente balançou a cabeça. As palavras que saíram de sua boca eram apenas um suspiro. Eu não sabia de tudo, mas havia rumores. Então o silêncio foi quebrado por Humberto. A voz dele estava carregada de urgência. Ricardo, vamos chamar a ambulância. Ele precisa de ajuda. O clima estava denso. A multidão em volta começava a dispersar, mas a tensão permanecia. Antes que Ricardo pudesse reagir, algo iluminou suas memórias. Ele se lembrou de ouvir seus pais falando sobre Jorge, quando era criança. Comentários desprezíveis, risadas, às custas de um nome que agora trazia um peso inimaginável. Em meio às lembranças, sua mente começou a fazer ligações. Jorge era mais do que um jardineiro. Jorge tinha um papel crucial na história de sua família. Mais murmúrios surgiram entre os observadores. As pessoas olhavam para tal caixa, e à medida que mais pessoas se aglomeravam, o medo começou a se misturar com um sentimento de inevitabilidade. O que mais poderia estar oculto? Cada respiração de Ricardo se fazia mais pesada. Ele estava prestes a descobrir um segredo muito maior. De repente, um grito cortou o ar. Olhem! O que é isso? Era uma mulher, o dedo apontando diretamente para a caixa. Dentro dela, algo brilhava, refletindo a luz do sol. Como se respondendo a uma força maior, todos se inclinaram para ver o que era. Foi então que a realidade se despedaçou. O que parecia ser apenas documentos, agora mostrava algo que ninguém estava preparado para ver. Havia uma carta, amarelada pelo tempo, assinada pelo avô de Ricardo. O conteúdo da carta revelava um plano nefasto, um esquema de exploração e traição que ligava a família de Ricardo diretamente ao sofrimento da família de Jorge. O pai de Jorge não apenas havia sido vitimado, ele era o alvo de uma sabotagem que visava destruir sua dignidade, tudo em nome da ambição desmedida de seus antepassados. Isso não pode ser! Gritou Ricardo. O corpo tremer com a magnitude da descoberta. Ele tinha construído sua vida em cima de uma mentira. Cada centavo gasto, cada comemoração, cada momento de felicidade estavam entrelaçados com a dor de Jorge. O escândalo se tornava uma sombra preta, ameaçando engolir não só seus passados, mas também o futuro. E então, enquanto a polícia finalmente chegava e sirenes cortavam o caos, Jorge, que estava se apoiando na dor, olhou bem nos olhos de Ricardo. Eu conheço sua família e o que você está prestes a fazer. Mudará tudo. Mas agora você vai ter que escolher. Você vai continuar este legado ou vai romper com tudo isso? O som da sirene ficou mais intenso. A multidão se agitou. E no centro de tudo isso, Ricardo sentiu um nó imenso na garganta. O que estava destinado a ser um momento de revelação se transformava em uma escolha devastadora. Ele sabia que a batalha estava apenas começando, mas o verdadeiro teste estava à sua frente. E a resposta poderia muito bem mudar a trajetória de suas vidas para sempre. Ricardo estava paralisado. O tempo parecia parar enquanto olhava para a caixa que acabara de abrir. As fotos e documentos ali dentro eram mais do que simples papéis. Eram os fragmentos de uma história escondida.
Uma cruel realidade que agora se desenrolava diante de seus olhos. E Jorge, o homem que se tornou seu amigo, estava ali, gemendo de dor, como se todo o sofrimento que carregava estivesse prestes a explodir. Você sabia tudo isso? Ricardo conseguiu perguntar, a voz saindo como um sussurro. O olhar de Jorge se destacou por um momento. E Ricardo percebeu que algo estava errado. Naquele instante, a verdade começou a se desdobrar como um pesadelo. Jorge, com a expressão misturada de dor e incredulidade, finalmente balançou a cabeça. As palavras que saíram de sua boca eram apenas um suspiro. Eu não sabia de tudo, mas havia rumores. Então o silêncio foi quebrado por Humberto. A voz dele estava carregada de urgência. Ricardo, vamos chamar a ambulância. Ele precisa de ajuda. O clima estava denso. A multidão em volta começava a dispersar, mas a tensão permanecia. Antes que Ricardo pudesse reagir, algo iluminou suas memórias. Ele se lembrou de ouvir seus pais falando sobre Jorge, quando era criança. Comentários desprezíveis, risadas às custas de um nome que agora trazia um peso inimaginável. Em meio às lembranças, sua mente começou a fazer ligações. Jorge era mais do que um jardineiro. Jorge tinha um papel crucial na história de sua família. Mais murmúrios surgiram entre os observadores. As pessoas olhavam para tal caixa, e à medida que mais pessoas se aglomeravam, o medo começou a se misturar com um sentimento de inevitabilidade. O que mais poderia estar oculto? Cada respiração de Ricardo se fazia mais pesada. Ele estava prestes a descobrir um segredo muito maior. De repente, um grito cortou o ar. Olhem! O que é isso? Era uma mulher. O dedo, apontando diretamente para a caixa. Dentro dela, algo brilhava, refletindo a luz do sol. Como se respondendo a uma força maior, todos se inclinaram para ver o que era. Foi então que a realidade se despedaçou. O que parecia ser apenas documentos, agora mostrava algo que ninguém estava preparado para ver. Havia uma carta, amarelada pelo tempo, assinada pelo avô de Ricardo. O conteúdo da carta revelava um plano nefasto. Um esquema de exploração e traição que ligava a família de Ricardo diretamente ao sofrimento da família de Jorge. O pai de Jorge não apenas havia sido vitimado, ele era o alvo de uma sabotagem que visava destruir sua dignidade, tudo em nome da ambição desmedida de seus antepassados. Isso não pode ser, gritou Ricardo, o corpo tremer com a magnitude da descoberta. Ele tinha construído sua vida em cima de uma mentira. Cada centavo gasto, cada comemoração, cada momento de felicidade estavam entrelaçados com a dor de Jorge. O escândalo se tornava uma sombra preta, ameaçando engolir não só seus passados, mas também o futuro. E então, enquanto a polícia finalmente chegava e sirenes cortavam o caos, Jorge, que estava se apoiando na dor, olhou bem nos olhos de Ricardo. Eu conheço sua família. E o que você está prestes a fazer mudará tudo. Mas agora, você vai ter que escolher. Você vai continuar este legado ou vai romper com tudo isso? O som da sirene ficou mais intenso. A multidão se agitou. E, no centro de tudo isso, Ricardo sentiu um nó imenso na garganta. O que estava destinado a ser um momento de revelação se transformava em uma escolha devastadora. Ele sabia que a batalha estava apenas começando, mas o verdadeiro teste estava à sua frente. E a resposta poderia muito bem mudar a trajetória de suas vidas para sempre. Nesse momento, um homem surgiu do fundo da multidão. Ele era desconhecido, mas seus olhos irromperam com uma mistura de raiva e desespero. Você não pode fazer isso, Ricardo. Ele gritou, a voz ecoando como um trovão. Você não sabe do que está falando. Todos se viraram para ele e a tensão aumentou. Ricardo ficou assustado. Quem é você? Sou Lucas, disse o homem avançando. E você tá brincando com fogo.
Se descobrir o que a sua família fez, eles não vão apenas mergulhar na vergonha. Vão destruir tudo. Você e Jorge serão as primeiras vítimas. Não há como escapar. O clima voltou a ficar pesado. Jorge olhou para Lucas, seu rosto refletindo a perplexidade. O que você quer dizer com isso? Lucas se acercou, quase perdendo a compostura. Tem coisas que são melhores não serem reveladas. A verdade pode ser mais perigosa do que você imagina. Olhe o que aconteceu com seu pai. Lembre-se dele. As palavras caíram como um peso em cima de todos. Ricardo ficou em choque. O que você está insinuando? A dúvida queimava como brasas em seu peito. Só digo que a verdade tem um preço alto. Lucas alertou, e a multidão começou a murmurar de novo. Você vai se arrepender de querer saber mais, Ricardo. A história é muito mais complicada do que você pensa. Prepare-se para enfrentar as consequências. O choque estampado nas expressões de todos ao redor ecoava o próprio coração de Ricardo. E ali, no meio do caos, ele percebeu. A batalha que estava apenas começando poderia não ser entre classes, mas uma luta muito mais íntima e devastadora. E a pergunta que agora ecoava em sua mente era: quem mais carrega segredos que podem mudar tudo? Ricardo estava paralisado. O som do caos ao redor parecia se apagar. A voz de Lucas ecoava em sua mente. A verdade tem um preço alto. O espaço ao redor deles estava cheio de murmúrios, e a tensão era palpável. Ele olhou para Jorge, que ainda estava no chão, seus olhos se movendo entre Lucas e os documentos reveladores. O tempo parecia passar em câmera lenta. Então, o que você sugere? Ricardo perguntou, sua voz quase não saindo. O nó na garganta estava mais apertado do que nunca. O medo de descobrir mais a assombrava. Simples, Lucas respondeu, sua expressão se tornando mais intensa. Você não deve abrir essa caixa. A verdade vai destruir vocês dois. Ele avançou um passo, fazendo o coração de Ricardo acelerar. A multidão se afastava, formando um círculo à sua volta, assistindo à troca tensa. Humberto, segurança, olhou inquieto, mas não sabia o que fazer. Mas as cartas, Lucas! O que elas revelam? Jorge finalmente falou, sua voz rouca de dor e emoção. Ricardo percebeu que Jorge estava tão perdido quanto ele. O que as palavras de Lucas realmente significavam? Você acha que sabe quem realmente são as vítimas aqui? Lucas disparou, sua voz levantando-se, enquanto apontava para os dois. Todo mundo pensa no que seu avô fez com o pai dele. Mas e quanto a você, Ricardo? Você sabia? Ou será que estava preso na bolha de privilégio, ignorando a história de dor ao seu redor? Chega! Ricardo gritou, sentindo uma raiva e frustração que cresciam dentro dele. Você não tem ideia do que estou enfrentando. O medo estava de fato se transformando em indignação. Mas antes que pudesse argumentar mais, algo inusitado aconteceu. Um estrondo alto cortou o espaço e todos se viraram. A sombra de uma figura enorme surgiu e uma explosão de luz inundou o jardim. Era um caminhão da polícia, mas não era qualquer caminhão. Era um veículo de polícia especializado, e a porta se abriu com estrondo. Agentes armados desceram rapidamente, criando um ar de pânico entre os presentes. Todos ao chão, agora! Gritou um dos policiais, enquanto a multidão se dispersava em frenesi. Ricardo olhou para Jorge, que estava claramente apavorado, e se perguntava como tudo havia mudado tão rapidamente. Os olhos de Jorge refletiam medo, mas também uma determinação crescente. Era só uma questão de tempo, Lucas disse, seus olhos amplos, como se esperasse exatamente isso. Na verdade, você não sabe o que realmente ocorreu com sua família, ou o que eles fariam para proteger seus segredos. Diante daquela situação caótica, um dos policiais se aproximou deles, mantendo seus olhos em Ricardo. Sem pensar, Ricardo gritou.
Nós precisamos ajudar Jorge. Ele está ferido. O policial respondeu com uma expressão inalterada, mas imediatamente gesticulou para que parem. Vocês estão envolvidos em algo maior do que imaginam, o policial disse, sua voz baixa, mas firme. E se vocês não se afastarem, todos vocês enfrentarão consequências legais. O coração de Ricardo disparou. Ele sentiu uma onda de adrenalina e uma nova realidade começava a se formar lentamente. O que mais estava escondido? Enquanto isso, Jorge, olhando nos olhos de Ricardo, fez uma afirmação que parecia um eco. A verdade irá nos libertar, ou acabar com nós. E essas palavras cortaram através do barulho ao redor. No fundo, Ricardo percebeu que a redenção e o desastre estavam mais próximos do que nunca. Quando os policiais começaram a cercá-los, ele teve uma revelação estonteante. E se Jorge não fosse apenas uma vítima? E se ele tivesse mais ligação com essa confusão do que havia revelado? A desconexão em sua história começou a desmoronar, e tudo o que ele acreditava que sabia, agora parecia estar desmoronando. Ricardo, escute. Jorge interrompeu, sua voz agora calma, como se estivesse ciente de algo que Ricardo ainda não entendia. Você está prestes a descobrir que a verdade que você teme pode ser a única maneira de nos salvar. O olhar de Jorge agora tinha uma mistura de dor e esperança. E no meio do tumulto, Ricardo compreendeu. A batalha estava apenas começando. Mas agora havia mais em jogo do que apenas suas vidas. Havia segredos entrelaçados em suas histórias, prestes a serem revelados. O que estava prestes a vir seria devastador e transformador. E tudo o que ele podia fazer é se preparar para o impacto. Ricardo estava paralisado. O som do caos ao redor parecia se apagar. A voz de Lucas ecoava em sua mente. A verdade tem um preço alto. O espaço ao redor deles estava cheio de murmúrios, e a tensão era palpável. Ele olhou para Jorge, que ainda estava no chão, seus olhos se movendo entre Lucas e os documentos reveladores. O tempo parecia passar em câmera lenta. Então o que você sugere? Ricardo perguntou, sua voz quase não saindo. O nó na garganta estava mais apertado do que nunca. Simples. Lucas respondeu, sua expressão se tornando mais intensa. Você não deve abrir essa caixa. A verdade vai destruir vocês dois. E avançou um passo, fazendo o coração de Ricardo acelerar. A multidão se afastava, formando um círculo à sua volta, assistindo à troca tensa. Humberto, o segurança, olhou inquieto, mas não sabia o que fazer. Mas as cartas, Lucas, o que elas revelam? Jorge finalmente falou, sua voz rouca de dor e emoção. Ricardo percebeu que Jorge estava tão perdido quanto ele. O que as palavras de Lucas realmente significavam? Você acha que sabe quem realmente são as vítimas aqui? Lucas disparou, sua voz levantando-se enquanto apontava para os dois. Todo mundo pensa no que seu avô fez com o pai dele. Mas e quanto a você, Ricardo? Você sabia? Ou será que estava preso na bolha de privilégio, ignorando a história de dor ao seu redor? Chega! Ricardo gritou, sentindo uma raiva e frustração que cresciam dentro dele. Você não tem ideia do que estou enfrentando. O medo estava, de fato, se transformando em indignação. Mas antes que pudesse argumentar mais, algo inusitado aconteceu. Um estrondo alto cortou o espaço, e todos se viraram. A sombra de uma figura enorme surgiu, e uma explosão de luz inundou o jardim. Era um caminhão da polícia, mas não era qualquer caminhão. Era um veículo de polícia especializado, e a porta se abriu com estrondo. Agentes armados desceram rapidamente, criando um ar de pânico entre os presentes. Todos ao chão! Agora! Gritou um dos policiais, enquanto a multidão se dispersava em frenesi. Ricardo olhou para Jorge, que estava claramente apavorado, e se perguntava como tudo havia mudado tão rapidamente. Os olhos de Jorge refletiam medo, mas também uma determinação crescente. Era só uma questão de tempo, Lucas disse, seus olhos amplos como se esperasse exatamente isso.
Na verdade, você não sabe o que realmente ocorreu com sua família ou o que eles fariam para proteger seus segredos. Diante daquela situação caótica, um dos policiais se aproximou deles, mantendo seus olhos em Ricardo. Sem pensar, Ricardo gritou: "Nós precisamos ajudar Jorge. Ele está ferido." O policial respondeu com uma expressão inalterada, mas imediatamente gesticulou para que parem. "Vocês estão envolvidos em algo maior do que imaginam." O policial disse, sua voz baixa, mas firme. "E se vocês não se afastarem, todos vocês enfrentarão consequências legais." O coração de Ricardo disparou. Ele sentiu uma onda de adrenalina e uma nova realidade começava a se formar lentamente. O que mais estava escondido? Enquanto isso, Jorge, olhando nos olhos de Ricardo, fez uma afirmação que parecia um eco. "A verdade irá nos libertar ou acabar com nós." E essas palavras portaram através do barulho ao redor. No fundo, Ricardo percebeu que a batalha e a nova revelação podiam não ser apenas entre eles, mas algo que chamava a atenção das autoridades acabava também por mudar a sorte de todos. "Ricardo, você tem que entender." Jorge insistiu, sua voz mais acelerada. "Não é apenas nosso passado que está em jogo. Tem algo mais, algo ainda mais sombrio." Uma mulher, do lado da multidão, começou a gritar em pânico: "Olhem, o que é aquilo?" Ela apontou para trás. E todos se viraram para ver um grupo de pessoas que se aproximava. Era uma equipe de jornalistas com câmeras, fazendo perguntas sobre o que estava acontecendo. E logo outros estavam filmando tudo. "Não, isso não pode estar acontecendo!" Ricardo exclamou. A pressão aumentava como um vapor prestes a explodir. Depois, lágrimas escorriam pelo rosto de Jorge, e então ele revelou, em um sussurro angustiado: "Meu pai, ele era amigo de sua família. O que eles fizeram? O que fizeram a ele? Ryan é meu irmão." O chão pareceu desabar sob os pés de Ricardo. Ele não apenas descobriu que Jorge e seu passado estavam entrelaçados com a história que tão cuidadosamente ocultaram. Agora, havia um irmão perdido que aparecia no meio desse caos. Os olhares mudaram, passavam da curiosidade ao choque. Todos na multidão começaram a falar, e as câmeras capturavam tudo em detalhes. Os segredos estavam prestes a ser expostos, mas a magnitude da verdade era maior do que poderiam imaginar. O coração de Ricardo batia descontroladamente enquanto ele se perguntava até onde isso iria. O que mais Jorge estava escondendo? E assim, os olhos de Ricardo encontraram os de Jorge. Um entendimento silencioso passando entre eles. Eles estavam prestes a enfrentar uma tempestade que viria para abalar suas vidas. E no fundo, cada pergunta não respondida ecoava como um grito. Quais eram os segredos que permaneciam enterrados e padrões de dor desenhados que poderiam destruir suas histórias para sempre? Ricardo estava paralisado. O tempo parecia parar enquanto as palavras de Jorge ecoavam em sua mente. Meu pai, ele era amigo de sua família. O que eles fizeram? O que fizeram a ele? Ryan é meu irmão. O ar ficou mais pesado. O que isso significava? Ryan? Este nome não fazia parte de suas lembranças. Um irmão perdido em meio a tudo isso? Antes que pudesse processar a enormidade daquela revelação, a multidão murmurava com mais força. Os olhares de curiosidade, confusão e espanto giravam ao redor deles. Ricardo tentava manter o foco em Jorge. Não era possível que toda aquela história estivesse conectada por laços de sangue. A ideia parecia absurda, mas as emoções pintavam um quadro real e dolorido. Você está falando sério? Ricardo conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. A força de suas palavras mal se comparava à enormidade do que estava prestes a desmoronar. É verdade, Ricardo. Minha mãe me contou quando eu era criança. Meu pai sempre foi próximo da sua família, até que tudo mudou. Jorge explicou, passando uma mão pelo cabelo, desgastado e confuso. Ele tentou se opor, tentou lutar. E eles,
A voz de Jorge falhou, mas no olhar frio de Lucas, a tensão crescia ainda mais. Vocês não sabem o que estão fazendo. Vocês estão brincando com forças que não compreendem. Revelar isso só trará dor, Lucas alertou. Mas Ricardo não queria ouvir. Ele estava em estado de choque, mas algo dentro dele se ardia, exigindo respostas. Então, do nada, uma mulher com um microfone nas mãos se aproximou, sua expressão determinada. Estamos ao vivo e o público quer saber o que está acontecendo, ela anunciou, e os flashes das câmeras começaram a piscar ao redor. O caos aumentou e os olhos estavam voltados para eles, entre a expectativa e a tensão. Jorge olhou ao redor. Claro que ele sentia pressão. Ricardo, não temos tempo. O que você decide agora pode moldar o que vem a seguir. Você realmente vai esconder a verdade? Ele estava desesperado. E Ricardo podia sentir o pesar em suas palavras. Ricardo queria responder, mas nesse momento, a lembrança de sua infância se espalhou pela mente. As conversas que ele sempre escutou. As risadas abafadas de seu pai quando mencionava um certo amigo que teve na juventude. Seu coração disparava. Diga-me mais sobre o que aconteceu com seu pai, Ricardo exigiu. A ânsia por respostas queimando dentro dele. Quando Jorge estava prestes a falar, um estrondo rompeu a atmosfera tensa e uma explosão de luz atingiu a todos. As pessoas gritaram e se jogaram ao chão. Ricardo viu a expressão horrorizada de Jorge e soube que algo muito pior estava prestes a acontecer. O eco de um disparo ressoou e uma sombra se destacou no centro da confusão. O policial, que momentos antes tinha perguntado a eles em tom autoritário, agora estava caído, uma expressão de choque estampada em seu rosto. O pânico tomou conta do ambiente. Normas de segurança foram ignoradas, alguém gritou, e em meio ao caos Ricardo percebeu. Havia algo mais em jogo. Não era só a verdade que estava ameaçada, mas vidas estavam em perigo. Enquanto todos se afastavam em desespero, Jorge e Ricardo se encontraram de novo, com um olhar profundo e assustado. O que está acontecendo, Jorge? O que você não está me contando? Ricardo perguntou, a voz embargada. Ryan não é apenas meu irmão. Jorge começou, as palavras saindo apressadas. Ele não apenas sofreu pelas escolhas de nossas famílias. Ele é alguém que pode mudar tudo. Ele tem informações que se reveladas podem... A ligação de Jorge com a situação começou a pesar e a pressão da verdade estava tornando-se opressiva. Então, na confusão crescente, uma figura emergiu da multidão. Um homem jovem, com expressão decidida, segurando um papel amassado. Eu não podia ficar calado, ele gritou. Eu sou Ryan, e é hora de colocar um ponto final nisso. O mundo de Ricardo desabou. A verdade estava prestes a ser exposta de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O que mais estava para ser revelado? E o que Ryan significava para todos eles? Olhando para Jorge, ele sentiu frio na barriga. Todo o passado ruim parecia prestes a recomeçar. Isso era só o começo. Ricardo estava paralisado. O mundo ao seu redor desapareceu quando Ryan se apresentou como o irmão de Jorge. O ar parecia mais denso, e cada batida de seu coração ressoava como um tambor insistentemente repetitivo. Ali, em meio ao caos, ele percebeu que algo muito maior estava prestes a ser revelado. O que você quer dizer com isso? Gritou Ricardo, sem conseguir compreender a profundidade da situação. Ryan desviou o olhar. Sua expressão misturava medo e determinação. Meus pais esconderam a verdade. Sempre esconderam. A conexão entre nossas famílias é mais complexa do que qualquer um percebeu. Javier, meu pai, ele teve que fazer escolhas terríveis para proteger você. E mesmo assim, seu avô arruinou tudo. A multidão, agora em silêncio respeitoso, escutava atentamente. Os flashes das câmeras aumentavam, capturando cada lágrima, cada expressão de dor. Ricardo e Jorge se entreolharam.
ambos perplexos, tentando entender as implicações daquelas palavras. A revelação girava como um furacão, e ele sabia que nada seria como antes. Qual era o plano? O que realmente aconteceu? Ricardo exigiu, a urgência em sua voz ecoando pelo jardim. Ele não podia se dar ao luxo de ignorar o que estava se desenrolando diante de seus olhos. Ryan deu um passo à frente, o rosto endurecido. Eles sabiam que Javier queria expor o que realmente aconteceu. Eles sabiam que as suas histórias se cruzavam, e não podiam deixar isso acontecer. Eles tratavam os dois lados da família como peças de um tabuleiro de xadrez, usando você como um pawn em um jogo macabro. A intensidade aumentava, e Ricardo sentiu o peso do mundo em seus ombros. Não, não pode ser, ele murmurou, as palavras mal saindo. Era como se um feixe de luz iluminasse as sombras que antes pareciam inofensivas. De repente, um barulho estrondoso retumbou no fundo do jardim. Um novo tumulto irrompeu entre a multidão. Enquanto todos se viravam, uma figura vestida de preto saltou sobre o muro da mansão, aterrissando com agilidade no gramado. O pânico crescia e um grito penetrou o ar. "Fugam! É uma armadilha! Para onde você está indo?" Ricardo questionou, a adrenalina disparando em suas veias. O homem, que parecia mais um espectro do que uma pessoa, direcionou-se para eles. Quando se aproximou, suas palavras cortaram o ar, como uma faca. "Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. O que seu avô fez para abafar essa verdade? Buquê de consequências." Ele estava inconsciente das reações ao seu redor. Cada rosto na multidão refletia desconfiança e medo. A tensão estava em um nível insustentável. "Qual é o seu nome?" Ryan perguntou, tentando recuperar a situação. "E o que você sabe sobre tudo isso?" "Meu nome é Lúcio, e eu quero que saibam que a verdade que vocês buscam pode não só resgatar um irmão perdido, mas destruir os laços que pensavam que tinham." Lúcio fez uma pausa, os olhos de todos fixos nele. "Se vocês prosseguirem, a conta será cobrada em sangue." Ricardo olhou para Jorge e, depois, para Ryan. O que isso significava? As vidas deles estavam cruzadas em um emaranhado sombrio. E agora, aquele estranho estava profetizando um destino ainda mais fatal. Com o coração disparado, ele sentiu o nó na garganta se apertar. "Já está feito!" gritou Jorge, a voz dele ecoando com a determinação de alguém que desafia o destino. "O que vamos descobrir pode ser aterrorizante, mas precisamos saber." O ritmo da conversa se intensificou. As palavras cortando o silêncio como trovões. O clima mudou novamente, e as visões de futuro se misturaram com um passado obscuro. Cada olhar, cada murmúrio na multidão repetia um mantra silencioso. O que mais está perdido? Que segredos ainda estão enterrados? Ricardo sabia que não havia como voltar atrás. A batalha para descobrir a verdade estava apenas começando. E enquanto a tensão aumentava, um vento forte varreu o jardim, levando consigo uma nova promessa de reviravoltas. Agora, com a história desenrolando-se em camadas cada vez mais complexas, a única certeza que restava era a inquietude do desconhecido. O que mais poderia vir à tona? E quem seriam realmente esses que estavam envolvidos no jogo? Ricardo estava paralisado. O mundo ao seu redor desapareceu quando Ryan se apresentou como irmão de Jorge. O ar parecia mais denso e cada batida de seu coração ressoava como um tambor insistentemente repetitivo. Ali, em meio ao caos, ele percebeu que algo muito maior estava prestes a ser revelado. "O que você quer dizer com isso?" gritou Ricardo, sem conseguir compreender a profundidade da situação. Ryan desviou o olhar. Sua expressão misturava medo e determinação. "Meus pais esconderam a verdade. Sempre esconderam. A conexão entre nossas famílias é mais complexa do que qualquer um percebeu. Javier, meu pai, ele teve que fazer escolhas terríveis para proteger você.
E mesmo assim, seu avô arruinou tudo. A multidão, agora em silêncio respeitoso, escutava atentamente. Os flashes das câmeras aumentavam, capturando cada lágrima, cada expressão de dor. Ricardo e Jorge se entreolharam, ambos perplexos, tentando entender as implicações daquelas palavras. A revelação girava como um furacão, e ele sabia que nada seria como antes. Qual era o plano? O que realmente aconteceu? Ricardo exigiu a urgência. Em sua voz, ecoando pelo jardim, ele não podia se dar ao luxo de ignorar o que estava se desenrolando diante de seus olhos. Ryan deu um passo à frente, o rosto endurecido. Eles sabiam que Javier queria expor o que realmente aconteceu. Eles sabiam que as suas histórias se cruzavam, e não podiam deixar isso acontecer. Eles tratavam os dois lados da família como peças de um tabuleiro de xadrez, usando você como um pawn em um jogo macabro. A intensidade aumentava, e Ricardo sentiu o peso do mundo em seus ombros. Não pode ser, ele murmurou, as palavras mal saindo. Era como se um feixe de luz iluminasse as sombras que antes pareciam inofensivas. De repente, um barulho estrondoso retumbou no fundo do jardim. Um novo tumulto irrompeu entre a multidão. Enquanto todos se viravam, uma figura vestida de preto saltou sobre o muro da mansão, aterrissando com agilidade no gramado. O pânico crescia, e um grito penetrou o ar. "Sugam! É uma armadilha! Para onde você está indo?" Ricardo questionou, a adrenalina disparando em suas veias. O homem, que parecia mais um espectro do que uma pessoa, direcionou-se para eles. Quando se aproximou, suas palavras cortaram o ar como uma faca. "Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. O que seu avô fez para abafar essa verdade? Buquê de consequências." Ele estava inconsciente das reações ao seu redor. Cada rosto na multidão refletia desconfiança e medo. A tensão estava em um nível insustentável. "Qual é o seu nome?" Ryan perguntou, tentando recuperar a situação. "E o que você sabe sobre tudo isso?" "Meu nome é Lúcio, e eu quero que saibam que a verdade que vocês pode não só resgatar um irmão perdido, mas destruir os laços que pensavam que tinham." Lúcio fez uma pausa, os olhos de todos fixos nele. "Se vocês prosseguirem, a conta será cobrada em sangue." Ricardo olhou para Jorge e depois para Ryan. O que isso significava? As vidas deles estavam cruzadas em um emaranhado sombrio. E agora aquele estranho estava profetizando um destino ainda mais fatal. Com o coração disparado, ele sentiu o nó na garganta se apertar. "Já está feito", gritou Jorge, a voz dele ecoando com a determinação de alguém que desafia o destino. "O que vamos descobrir pode ser aterrorizante, mas precisamos saber." O ritmo da conversa se intensificou, as palavras cortando o silêncio como trovões. Um silêncio abismal caiu, e nesse momento Lúcio abaixou a cabeça, como se sentisse o peso da própria revelação. "Você não entende", ele disse, assustando a todos. "O que seu avô fez vai muito além do que podemos imaginar. Ele não é quem você pensa que é." O alvoroço na multidão aumentou, cada pessoa trocando olhares perplexos e assombrados. Ricardo não conseguia se concentrar. "O que você está dizendo?" ele exigiu, sentindo um tremor em sua voz. "Ele está vivo." Lúcio sussurrou, seus olhos fixos em Ricardo, seu avô. Depois que tudo ocorreu, ele se deslocou para além das fronteiras. E agora ele voltou, não só para desafiar seu futuro, mas para reivindicar o que é dele. Ricardo ficou em choque. O ar escapou de seus pulmões. Como? Isso não é possível. Ele nunca havia considerado essa possibilidade. O medo tomou conta de seu corpo, os músculos se contraindo. Onde ele está? O que ele quer? Ele quer expor tudo. Lúcio respondeu, a gravidade em suas palavras fazendo o pânico crescer. E ele não hesitará em causar dor para garantir que sua história prevaleça. A mistério estava à frente deles, como uma tempestade prestes a eclodir. O que mais estava em jogo?
O que aconteceria com os laços que agora pareciam fracos? Olhando para George e Ryan, Ricardo percebeu que tudo estava prestes a mudar. E no fundo, o eco de suas vidas penduradas por um fio começava a se escutar. Ricardo estava preso em um turbilhão de emoções. As palavras de Lúcio ressoavam em sua mente. Seu avô está vivo, o tempo parecia parar, e cada rosto na multidão expressava choque. O peso da revelação era esmagador, um nó se formando em sua garganta. Não, isso não é possível. Ricardo respirou fundo, tentando processar as implicações. A adrenalina corria em suas veias, mas ao mesmo tempo havia uma fraqueza crescente em suas pernas. O que mais ele não sabia? O lado sombrio do passado estava prestes a se revelar, e ele sentia que a verdade poderia destruir tudo o que tinha construído. Jorge se aproximou. Suas mãos tremiam. Nós temos que descobrir a verdade. Não podemos deixar que os segredos destruam nossas vidas. Sua voz era um misto de desespero e determinação. Ryan assentiu, seus olhos fixos em Lúcio. Acho que ele está certo. Temos que agir rápido. Agir rápido. Você quer correr para a cena do crime? Lucas, que até então havia ficado em silêncio, interrompeu. Esse não é um jogo. Se o avô de Ricardo está por trás de tudo, as consequências podem ser mortais. Um barulho inesperado cortou o ar. A multidão se dispersou ainda mais, enquanto policiais e repórteres se moviam freneticamente, buscando capturar cada momento. Ricardo percebeu que eles estavam no centro de algo grande, muito maior do que ele poderia imaginar. Vocês não entendem, Lúcio exclamou, sua voz vibrando de urgência. A verdade não é só sobre vocês. Pode afetar milhares. A história que foi enterrada por tanto tempo está prestes a reagrupar. Vocês têm que escolher, e rápido. Ricardo olhou para Jorge e Ryan. O peso da responsabilidade se instalando sobre seus ombros. Estamos prontos para enfrentar a verdade? E se isso acabar com os laços que temos? O medo e a esperança se misturavam, cada um potencialmente definindo suas vidas. Ryan se endireitou, um brilho de resolução em seus olhos. A verdade não pode ser ignorada. É hora de acabar com esse ciclo de mentiras. Enquanto o tumulto aumentava e os flashes das câmeras se tornavam mais intensos, a voz de Ricardo ecoou. Decidida. Então nós vamos atrás do meu avô. Vamos expor a verdade de uma vez por todas. E assim, enquanto a multidão se dispersava lentamente, eles partiram juntos, determinados a desvendar a colossal teia de histórias que os uniam e os separavam. Depois que a poeira assentou e tudo se acalmou, Ricardo se lembrou do que havia discutido com Jorge e Ryan. Eles enfrentaram o avô, uma batalha emocional e física que os levou a confrontar segredos que moldaram suas vidas. No final, as verdades foram reveladas, não só sobre suas famílias, mas sobre eles mesmos. A dor, a traição, o perdão e a esperança encontraram um novo significado. O passo do perdão não nasceu facilmente, mas aconteceu. Ricardo decidiu desvincular-se do legado sombrio, disposto a reescrever sua própria história e a história de Jorge. Protegendo-se mutuamente, construíram um novo laço, fortalecidos pela verdade que finalmente eram capazes de abraçar. Quando as coisas se acalmaram e resolveram sair daquele mundo caótico, Ricardo olhou para Jorge e Ryan. A vida vai ser diferente a partir de agora. Nos libertamos de um passado sombrio. E assim, sem promessas de que tudo seria perfeito, fizeram uma nova pactuação. Ser lutas constantes, mas juntos. Enquanto caminhavam na direção do horizonte, Ricardo podia sentir um leve sopro de esperança. Um novo começo. E aí, você gostou dessa história religiosa e cheia de reviravoltas? Agora, não perca tempo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoramos ouvir você! E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Esse é o momento para mostrar seu apoio. E por favor, não saia do canal ainda.
Clique na história emocionante no final do vídeo e siga por uma nova jornada que promete ser tão emocionante quanto essa. É tudo pra você.